Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ponto a Ponto. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E eu quero mandar um abraço lá para a Mel Yolanda, o Felipe Rodrigues, a Jaqueline, do Salão Paparazzi, para a Ana Júlia, minha amiga lá da Ismel. Um beijão para vocês. E hoje nós teremos um entrevistado muito especial, que é o Diógenes Diniz, ele que é trader, especialista no mercado financeiro. Ele vai estar aqui falando conosco sobre a questão dos investimentos no mercado financeiro. Daqui a pouquinho, após o intervalo. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar. Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E hoje o nosso entrevistado especial é o Diógenes Diniz, ele que é trader e especialista em mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Diógenes, aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de poder participar, né, e trazer informação aí para o pessoal. Muito obrigado, é um prazer. Sim, seja bem-vindo. Diógenes, fala para nós um pouquinho sobre o mercado financeiro, como funciona e o que é mercado financeiro. O mercado financeiro... Quando as pessoas pensam no mercado financeiro, geralmente elas pensam em algo muito grandioso, né? O senso comum, as pessoas pensam em algo muito grandioso, muito distante da realidade. Porém, o mercado financeiro é nada mais do que o lugar onde se encontram compradores e vendedores que negociam ativos financeiros ou que negociam commodities, né? Enfim. Então, o mercado financeiro ele é o lugar onde se encontram compradores e vendedores que querem fazer transações, tá? E dentro do mercado financeiro, que a gente pode pensar de forma global, existem vários nichos de mercado, que aí se determina em grande parte pelo produto, pelo ativo que é negociado e também pelos atuantes, pelos participantes. Então existem mercados financeiros que são onde pode participar pessoa física, né, o investidor normal, e onde atuam apenas pessoas, os grandes bancos e etc. Tá. Eu atuo principalmente no mercado de moedas, mercado internacional de moedas, no mercado Forex. Isso. Que legal. E precisa de ter muito dinheiro? Como é que funciona essa parte de investimentos? Com quanto que a pessoa pode começar?
Sim, na verdade é o seguinte, esse é um outro grande mito que existe com relação ao mercado financeiro. Né? As pessoas pensam que para atuar no mercado financeiro, um grande mito, uma barreira que as pessoas pensam é que para atuar tem que ter muito dinheiro e que isso é só coisa de gente rica. A maioria, né? Exatamente. Né? Então tem que ter muito dinheiro, porque se você começar com pouco dinheiro não vai dar certo e na verdade não é bem por aí, tá? Hoje, na década de 90, por aí, com o aumento da velocidade da internet, então o mercado financeiro ele começou a ser muito mais popularizado, começou a ser muito mais democrático, vamos dizer assim. Né? E isso permitiu com que... Porque antes as pessoas não tinham internet em casa. Sim. Então a própria negociação era de um jeito muito diferente. Para você negociar, por exemplo, um contrato de boi gordo, enfim, você tinha que ligar, ou contrato de ações, você tinha que pegar o telefone e ligar lá na corretora. Falar assim, olha, eu quero comprar tal ação e assim por diante. Quando chegou a internet na casa das pessoas e de alta velocidade, isso permitiu que as pessoas normais, comuns, né, o trader, pessoa física, o investidor, pessoa física, que ele atuasse de forma mais... ou seja, muitas barreiras se diminuíram com isso, tá? E isso também permitiu que as pessoas pudessem começar a investir com pouco dinheiro. Facilitou mais para as pessoas. Sim, facilitou muito. O acesso ficou muito mais facilitado. Então, quanto dinheiro que você tem que ter para começar a investir no mercado financeiro? Depende muito do mercado, principalmente. Tá? Se você for operar no mercado fracionário de ações, você tem que ter menos dinheiro. Dependendo, se você for para o fundo de investimento imobiliário, que está muito na moda, as pessoas estão aí falando bastante disso, porque você pode comprar, inclusive, né, você com certeza tem expertise nesse sentido, você pode comprar a participação de um shopping, de um centro comercial, enfim. De um imóvel. De um imóvel. E você ganha aluguel. Isso também é um mercado financeiro. Sim. Tá? Então, a partir de 100, 200 reais, você consegue já começar a experimentar. Sério? Com valor baixo? Valor já baixo, consegue? sim. Que sim. bacana. O que eu recomendo para quem está começando? Né? Um valor um pouco mais alto, né? Em torno de 800 a R$1.000, você já tem um pouco mais de tranquilidade, de fôlego, para você fazer escolhas, começar a diversificar o seu capital um pouco melhor. Tá? Então, a partir desse dinheiro, você já tem um pouco mais de tranquilidade. Para quem está começando, sempre uma coisa muito importante, né? Começar sempre com o dinheiro que você esteja disposto a perder. Porque eu sei que é estranho falar isso, mas quando a gente está começando no mercado financeiro, a gente acaba cometendo muitos erros, por não saber mesmo. Então, em um primeiro momento, começa com um pouco de dinheiro, e um dinheiro que você pode se dispor desse dinheiro. Tá? Se for R$500 ou R$1.000, você pode começar com esse dinheiro, mas começar sempre com o pé no chão e devagar. Não é coisa só de gente rica, não é coisa só de quem tem muito dinheiro. É um mito isso. É um mito total, exatamente. E, na verdade, o mercado financeiro, nos Estados Unidos, isso é muito mais comum, exatamente. O mercado financeiro é uma forma, muitas vezes, de fazer poupança. Você compra uma ação, né, que tem uma boa perspectiva de crescimento, que paga dividendo, e aí você mantém aquela ação ganhando dividendos ao longo do tempo. É uma forma de se começar bem leve, bem mais tranquilo. Então, essa barreira do valor financeiro não é verdade, tá? É um mito que as pessoas têm por aí, exatamente. Com R$1.000 você já consegue fazer mais tranquilamente. Sim. Diógenes, você já lecionou em Portugal, na Espanha, né? Sim. É muito difícil para começar essa profissão? Como é que faz para aprender? Passa para os telespectadores que estão nos assistindo. Eu morei na Europa, né, durante 6 anos. Sim. E eu já tive informação lá também. E uma coisa que eu diria, você mencionou, né? Uma coisa que eu diria que o europeu tem, né, diferente do brasileiro, em grande parte por causa desse histórico de taxa de juros altas que nós tivemos, inflação tão alta. Então, o brasileiro está acostumado a lidar ou a viver um cenário de inflação mais alta. E, por isso, também tem-se juros mais altos no Brasil. Isso é histórico desde, né, não é algo recente. Inclusive, agora está abaixo com, né, cenários históricos que a gente teve antes. Mas, por causa disso, o brasileiro ele é acostumado a pensar em uma rentabilidade de 1%, 2% ao mês na renda fixa. Né? Hoje a gente tem investimentos que pagam em torno disso aí. Tá? Quando a gente vai para a Europa, a gente está falando de 2%, 3% ao ano.
de rentabilidade. Então, essa é uma grande diferença. Para quem está começando, o que eu diria para quem está começando agora no mercado financeiro? E eu vejo que é um grande problema que afeta grande parte da nossa cultura brasileira, que é a expectativa muito alta. As pessoas acham que vão começar no mercado financeiro com 10 ou R$1.000, talvez, né? E que vai viver do mercado financeiro mês que vem. A chance disso acontecer é muito baixa, é realmente muito remota. Tá? Demora um certo tempo. Demora um certo tempo e é preciso ter capital, né, para você conseguir, de fato, viver do mercado financeiro. E aí a gente chega num ponto, né, que eu acho que, respondendo a sua pergunta, o que diria para quem está começando agora? A gente chega num certo ponto onde a gente precisa escolher dois caminhos. Tá? Um caminho onde você tem bastante conhecimento, já tem mais conhecimento, mais experiência e tem capital. Sim. E aí sim você pode investir para você viver do mercado financeiro, que com certeza é o sonho de quem começa, né? Você investe, tem ali, sei lá, 200, 300 mil reais, você consegue fazer 3% em cima de 300 mil, vai te dar ali uns 9 mil reais por mês. Pô, legal. Né? Porém, existe o outro caminho que é o do investimento. Então, de um lado, nós temos a pessoa que quer viver do mercado financeiro e do outro lado, nós temos a pessoa que quer investir o seu dinheiro para aumentar o capital. Exatamente. Então a pessoa vai continuar no seu trabalho, né? No seu trabalho normal, na sua empresa, no seu concurso, as coisas que ele já faz. Sim. Porém, ele vai ter o mercado financeiro como uma forma de rentabilizar o seu capital, ganhando 2%, 3%. Eu estou falando isso, 2% a 3%, né? Porque é uma rentabilidade palpável. É uma rentabilidade palpável, isso é real, pode ser real, se a pessoa souber como. Agora, o resquício dessa cultura do Brasil, né, de rentabilidades altíssimas, traz que muitas pessoas entram no mercado querendo ganhar 10%, 15% ao mês. E aí, isso não se sustenta no longo prazo. É muitíssimo difícil. Eu tenho 14 anos de mercado, é muito difícil você ver alguém que consegue fazer... Eu não conheço ninguém, tá, que faça 10% ao mês ao longo do tempo. Fazer, eventualmente, pode acontecer, mas... ao longo do tempo é difícil. Então, para quem está começando, começa, faz um bom curso, começa devagar, vai para o simulador primeiro, né? Baixa a expectativa para você estar mais próximo da realidade, estudar bastante e nem pensa, pelo menos de começo, em abandonar seu emprego, seu trabalho, porque as coisas levam tempo. Né? Tem muito youtubers que eles acabam falando ideias mirabolantes, as pessoas acabam caindo e realmente não é aquilo. Exatamente. Um outro lado, né, da internet, e eu falo isso porque eu também tenho canal no YouTube, né, meu canal é Diário FX Online. Diário FX Online. Diário FX Online? Isso, esse é o meu canal no YouTube. Tem mais de 700 vídeos, né? Isso, eu vi ontem, estava com 795 vídeos. Olha que legal. Isso. Então, porém, eu procuro trazer essa mensagem do que é possível de verdade fazer no mercado financeiro. Hoje eu consigo fazer 2,5%, 3% ao mês sobre o meu capital no mercado financeiro, operando com segurança e longevidade. Tem muito risco? O risco é o risco de você perder o seu dinheiro. Né? O risco é... Inclusive, existem alguns mercados que, se você entrar alavancado, você pode perder, inclusive, mais do que o dinheiro que você colocou. Né? Porém, esse risco existe. Tá? Totalmente, sempre existe. É importante ressaltar isso. Né? Porque, às vezes, a pessoa... pensa, mas eu vou poder operar de qualquer lugar do mundo com o meu dinheiro, não vou ter um chefe, não vou ter que cumprir horário. Isso não é a vida do sonho? Fala a verdade. A pessoa já acha que... Exatamente. Né? Não vou ter horário para cumprir, não vou ter chefe, vou poder trabalhar de casa, vou poder trabalhar de onde eu quiser. E isso é uma possibilidade. Porém, para você chegar nisso, você precisa aprender a fazer da forma certa, né? Tem que aprender a controlar o risco, e isso é muito importante, porém é possível. Então, o prêmio, vamos dizer assim, de quem consegue chegar, né, alcançar a consistência no mercado financeiro e que tenha capital, é um prêmio muito bom, que é isso da liberdade financeira, geográfica e de tempo. Né? Porém, para chegar lá, existe um processo que é cheio de riscos, e existe o risco de você perder todo o seu dinheiro. É importante dizer isso para as pessoas, porque as pessoas só veem a recompensa, mas não vê o risco. Exatamente. Sim. As pessoas perguntam muito, se eu investir R$1.000, por exemplo, quanto que eu lucraria? Sim. Elas perguntam muito isso na internet. Sim.
vamos lá, essa é uma pergunta clássica, né? Se eu investir R$1.000, quanto que eu conseguiria ganhar por mês? Ou uma variação dessa pergunta é, quanto que eu precisaria ter para eu ganhar R$100 por dia? Né? Aí a pessoa faz as contas, R$100 por dia, né? Enfim, já dá ali o valor que ela precisa, sei lá. Agora, quanto que você conseguiria ganhar se você investisse R$1.000? Em um primeiro lugar, nós precisamos fazer uma diferença, tá? A diferença é o seguinte, existe aquela pessoa que já está com o seu conhecimento consolidado, que já sabe o que está fazendo, que já tem métricas, tem estatísticas e ela consegue gerar um resultado. Então, isso vai gerar, a pessoa consegue fazer no longo prazo 2, 3%, 4%, talvez se um cara for muito bom, ele consegue fazer aí 5% no mês. Ok? A longo prazo. Isso como média, tá? Não existe assim, eu vou fazer 5% no mês, então é 5, 5, 5, 5, 5. Não é por aí. É uma média. Exatamente. A pessoa que faz 5% de média no mês, ele vai ter mês que vai fazer 3%, vai ter mês que vai fazer 2%, vai ter mês que vai fazer menos 5%. Em algum mês muito bom ele pode fazer 8%, 9%, 10%. Então a gente tira uma média daí. Se a gente pensar uma média de 3% ao mês, que é possível, com o conhecimento correto, é possível fazer 3%. Com o tempo adequado. Exatamente. Com R$1.000 você vai estar ganhando, fazendo aí R$30 por mês em cima dos R$1.000, né? Pô, mas é muito pouco. Pois é, exatamente. E aí existe uma diferença entre aquilo que eu trago para as pessoas, que é a mensagem da realidade. Né? Daquilo eu tenho um compromisso, né? Eu sei que você é cristã e eu sou cristão. Sim. Agradeço a Deus por isso. Amém. Mas existe um compromisso também em trazer aquilo que é verdade. Eu não estou aqui para falar assim, você vai conseguir fazer 15%. Para iludir, né? Não exatamente. É para iludir ninguém. Então, eu quero dizer o quê? É possível fazer 2, 3% ao mês. Se você tem R$1.000, você vai fazer R$30 no mês em termos de lucratividade. Exatamente. Tá? É por isso que quem tem pouco dinheiro deve investir no mercado financeiro, porém com a perspectiva de aumentar o capital, de rentabilizar. Gradativamente aumentando exatamente. o seu capital. Agora, então vamos pensar, se você tiver R$1 milhão, né, e você fizer 3% ao mês, você consegue fazer R$30.000. Poxa, R$30.000 já dá para viver muito bem aqui no Brasil, Com na certeza. Europa, tranquilamente. Então, essa diferença do capital que a pessoa tem é importante. Tá? Mas hoje, com tranquilidade, para alguém que sabe o que está fazendo, eu diria que consegue fazer 2,5% a 3% ao mês sem muitos problemas. Tá? Que vai dar aí em torno de R$30 sobre os 1.000. É o que as pessoas perguntam muito. Exatamente. Se a pessoa tiver pouco dinheiro e ele quiser pisar no acelerador, talvez ele consiga fazer 10%, 15% no mês, né? Porém com risco muito mais alto. Então, não se dá para ir daqui em Londrina com o pé no acelerador até o final. Sim. Vai ter curva que você consegue andar 120, 130, Com certeza. mas tem curva que você tem que fazer 60. Então, isso é uma realidade do mercado financeiro também. E que dica que você daria para quem está começando, Diógenes? Para começar a aprender, qual que é a dica que você passaria? Olha, uma dica importante, tá? Muitas pessoas, eles entram no YouTube, entram na internet e vê uma série de vídeos, né? Vê vídeos. Então, exatamente. No meu canal tem quase 800 vídeos. Ok. Porém, essa é uma característica do conteúdo da internet, tá? O conteúdo da internet, ele é feito de forma desconexa. Então, é um pontinho que se coloca. Aquele ponto ele é importante. Porém, para você conseguir gerar resultado no mercado financeiro, você precisa de ter uma série de pontos que se conectam e viram uma linha. O que eu quero dizer com isso? Uma informação isolada, ela não te leva muito longe. Ela te ajuda a entender um pouco melhor a situação. Porém, para quem está começando, o cara está começando, estuda um pouco, pesquisa, procura um bom curso. Tá? Um bom curso de trading. Porque um curso de trading organizado, né, de investimento, ele vai te dar começo, meio e fim. Olha que ele vai conectar esses pontos. Então, a pessoa entra a ver um vídeo de um assunto X. Aí entra a ver um outro vídeo de um assunto Y. Né? Se você conseguir conectar esses dois pontos, você pode ter uma sequência que faz sentido para você. No mercado financeiro é a mesma coisa. Né? Então, para quem está começando, comece do jeito certo. Primeira coisa, procure um bom curso. Tá? Procure um bom curso que vai te dar começo, meio e fim,
conhecimento organizado. É fundamental um curso. Sim, no começo. muito importante. Dá uma pesquisada, né? Dá uma pesquisada antes, procura a reputação da pessoa, vê se tem algum histórico, tenta entrar em contato com a pessoa, isso vai te dar um parâmetro, né, do que você, se é um curso bom, porque também tem cursos muito ruins, com certeza. Mas então, essa pesquisa a pessoa tem que fazer. Outra dica, começa pelo simulador. Não começa com dinheiro real, tá? O simulador, Gisele, é uma plataforma igual à plataforma do dinheiro real, só que é um dinheiro virtual. Sim. É um dinheiro de mentirinha, tá? E aí, o que acontece? No simulador, você consegue tomar decisões sem correr o risco de perder dinheiro. Então, é como se fosse... é um dinheiro fictício, tá? Sim. Então, você coloca lá, R$1.000. Eu quero começar com R$1.000 do meu dinheiro. Então, faz o seguinte, abre uma conta no simulador, coloca R$1.000 lá no simulador e a partir daí você opera esses R$1.000, fazendo o teu melhor do teu conhecimento, tratando aquilo com respeito, com cuidado, para você ver se você consegue gerar resultado, né, no simulador. Então, primeira coisa, procure um bom curso, tá? Não pegue conhecimentos desconectados e tenta aplicar porque a chance de dar errado é muito alta. Tem um bom curso, investiu, porque tudo tem que investir, né? Você é advogada, sim. É isso. Quanto que se investiu para você ser advogada? Sim. Além dos pelo menos 5 anos, né? Mais se fez uma faculdade pública, mas não pagou. Pois é, mas você foi lá, você comprou material e etc. Então, existe investimento. A gente está falando de uma profissão como qualquer outra. Tudo tem investimento. Exatamente. Então, a primeira coisa... Dedicação, esforços. Investimento em dinheiro, dedicação, esforço, treinamento. Então, procure um curso que que você entenda que pode te ajudar. Depois, pega uma conta, que é uma conta demonstrativa, como é chamada, tá? Vai para o simulador. E aí, aqui é uma dica de ouro que eu estou falando muito na contramão do que muitos influenciadores falam na internet, que só vai para a conta real, com dinheiro real, quando você conseguir ser eficiente no simulador. Porque não faz sentido nenhum. Né? Existem influenciadores que dizem que o simulador não serve para treinar o psicológico, a parte psicológica do trading. Isso é verdade. Porém, no simulador é onde você consegue ver se você consegue ser eficiente. Então, só vai botar dinheiro na corretora quando você tiver ali uns 2 meses, pelo menos, gerando resultado no simulador. Sim. Tá? Ô Diógenes, você também se formou em psicologia. E qual que é a ligação da psicologia com o mercado financeiro? Sim, eu comecei a estudar psicologia, né? Eu gosto muito, leio bastante e eu trouxe muito da psicologia para minha rotina, o meu dia a dia dentro do mercado financeiro. E quando a gente chega no mercado financeiro, a gente esbarra em são várias etapas. É igual aquele joguinho que vai passando de fase, né? No mercado financeiro é a mesma coisa. Então, em primeiro momento, você não sabe nada. Depois você aprende um pouco. Fica perdido no começo. Exatamente. E aí, quando chega um determinado momento, você percebe que, quando você já tem o conhecimento correto, você já sabe o que fazer, você percebe que você pode ser o seu próprio sabotador, o seu próprio inimigo. Né? E a parte psicológica é muito importante para você desenvolver a disciplina necessária para fazer aquilo que precisa ser feito, da forma como precisa ser feita. De forma correta. Exatamente. Então aí a gente é possível trazer da psicologia a questão de motivação, né, a própria questão da disciplina, organização de rotina, tudo isso é possível trazer da psicologia e conversa muito, né, porque no final a gente começa a perceber que uma grande parte do nosso resultado no mercado financeiro depende de como que está funcionando a nossa cabeça, o psicológico. A parte mental, psicológica. Sim, totalmente. Então existe uma correlação muito importante. Controlar a ansiedade é fundamental. Né? A pessoa, muitas vezes a pessoa entra na operação certa, mas ele sai antes da hora, porque ele está ansioso. E a psicologia tem ferramentas para ajudar essa pessoa a controlar essa ansiedade. Por isso que você optou por fazer a faculdade de psicologia. Em grande parte, sim. Em grande parte, sim. Bacana. Eu gosto muito da psicologia. Estudei, né, bastante, leio bastante. Ainda não estou atuando, né, na psicologia. Tenho interesse, sim, porque eu gosto bastante disso. Sim. Mas eu vejo que existe uma correlação muito grande e muitas ferramentas me ajudou e me ajuda muito. Tá? E ajuda, inclusive, meus alunos que
fazem curso, enfim, do mercado comigo. E qual a maior dificuldade de quem está começando, Diógenes? Existe alguma armadilha, alguma coisa que você poderia deixar de dicas para as pessoas não caírem? Olha, eu vejo, Gisele, que uma das maiores dificuldades está em ajustar a expectativa das pessoas, né? Veja bem, quando a gente fala de uma submodalidade de investimento, que é chamada day trade, tá? Quem sabe, né, entende? Day trade é um tipo de operação que você compra e vende no mesmo dia. Então, compra uma ação, por exemplo, às 9h50 da manhã por R$10, e aí você vende às 3 horas da tarde por 11, por exemplo, tá? Então, o day trade é uma modalidade que compra e vende no mesmo dia. E isso, o day trade, ele tem vários gatilhos que podem despertar, inclusive, a ansiedade na pessoa. Porque a pessoa quer aquele lucro imediatamente. Então, eu vejo que, eu não estou falando disso do day trade enquanto armadilha, tá? Você perguntou que armadilha que poderia ter aí. Mas eu vejo que uma armadilha é exatamente ajustar a rotina e ajustar a expectativa da pessoa. No day trade, nós temos uma taxa, só para você entender, de sucesso entre 10% a 15%. Olha. Muito baixa. No day trade, a taxa de pessoas bem-sucedidas está entre 10% a 15%. Alguns anos atrás, saiu um estudo da Fundação Getúlio Vargas, né, que trouxe esses números de forma bem mais pessimista, na verdade. Mas eu tenho dados, né, que eu consigo entender. Entre 10% e 15% dos day traders são bem-sucedidos. 85% a 90% são pessoas que perdem dinheiro de forma consistente. Então, uma grande armadilha está... veja bem, se a pessoa chega em uma atividade onde 90% está perdendo dinheiro, qual que é a armadilha? A armadilha é a pessoa pensar que com ela vai ser diferente. Sim. E eu não estou dizendo que o espectador não deva tentar o day trade. Eu sou o day trader, tá? Sim. Eu sou o day trader, mas eu tenho 14 anos de mercado. Eu estou dizendo que principalmente precisa aceitar o processo, ir devagar, ir com calma, né? Diminuir as expectativas, porque senão a chance de dar errado vai ser muito ruim. E você tem uma vasta experiência, já participou de várias formações, mais de 10 mil formações de trades ao redor do mundo, né? Sim. Qual que é a dica que você deixaria para fazer um bom curso? Você também daria esse curso? Como faz para te procurar nas redes sociais? Sim, eu tenho curso a respeito do mercado financeiro, tá? Eventualmente eu faço curso presencial aqui em Maringá. Olha que legal. Vai ter um aqui nos próximos dias. Meu YouTube é Diário FX Online, né? Sim. Só procurar Diário FX Online, tá? E procurar um bom curso é um desafio também para o trader iniciante, né? Por quê? Essa mensagem do exagero, ela é muito sedutora, né? É o canto da sereia. Essa mensagem do exagero, ela é muito, muito, muito sedutora. Então, o trader iniciante, a pessoa iniciante, ele acaba indo no cara que está prometendo as coisas mais absurdas. Isso tem que tomar cuidado. Exatamente, tomar cuidado. Então, quem tiver interesse, eu tenho formação e eu tenho meu canal no YouTube também, o Diário FX Online, tá? Agora, procure uma boa formação, vá para o simulador antes de qualquer coisa, né? E depois invista um dinheiro que se você perder, que não vai te causar muitos problemas. Muito obrigada pela participação, Diógenes. Chegamos ao final do nosso programa e gostaria de convidar para você vir mais vezes aqui para explicar melhor para os nossos telespectadores sobre como funciona o mercado financeiro. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Se deixar aqui, eu fico falando 3 dias de mercado, mas é um prazer e com certeza eu voltarei. Obrigado. Muito obrigada. E chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a participação do Diógenes, que esteve aqui conosco. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Peço para estarem compartilhando o nosso conteúdo em suas redes sociais. Peço para estar se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini, e se inscrevendo no meu Instagram. Eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe a nossa nação brasileira. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.